Estamos de volta com o Religário. Hoje nós recebemos Márcio Antônio Rodrigues. Ele é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas. Um dos teóricos que você utilizou, Márcio, foi Malinowski. O que o autor ajuda a gente a entender sobre o objeto da sua pesquisa? Bom, o Malinowski, né, ele foi um dos principais, ainda é um dos principais antropólogos que inicia, né, essa pesquisa em campo, né? Obviamente que existiram outros, não menos ou mais importantes, enfim, cada um no seu devido lugar de importância. E o que eu busquei em Malinowski, ou seja, pelo menos a teoria de Malinowski, né, a teoria da etnografia, que é o conviver, escrever, observar e a partir daí se estabelecer uma teoria, né, que seria uma teoria etnográfica, ou seja, é algo que é muito trabalhado, pensado na antropologia, principalmente, né, essa antropologia que se alicerça, ou pelo menos usa muito da etnografia para os seus trabalhos. Então, sim, o que é etnografia? Etnografia, na realidade, ela é uma vivência onde você vai observando, fazendo as anotações, percebendo inferências, ouvindo, vendo, sentindo, ou seja, é uma presença do pesquisador no lugar do objeto, ou seja, ou ele também passa a ser um objeto. Sim, porque... e ele especificamente contribuiu para a escolha, então, Sim, poderíamos chamar de método? Não bem um método, porque hoje isso ainda está um pouco sendo discutido, se a etnografia é um método, é uma forma de se fazer pesquisa. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, né, porque não é um pouco, não vai atender a nossa pergunta, mas na questão do Malinowski, o que foi importante para a minha pesquisa foi conhecer um pouco da sua experiência lá nas ilhas, né, Trobriand, ou seja, onde ele fez sua pesquisa no início do século XX, né, para entender o que é estar com o que ele chama de nativo. Ou seja, o nativo, para o Malinowski, é aquele do local que tem uma forma de cultura, uma forma de ser, uma forma de falar, e aí, a partir daí, eu passei a trabalhar numa pesquisa do ponto de vista do nativo, ou seja, ele me observando, mas ao mesmo tempo eu observando, ou seja, nas suas ações para perceber as nuances. O seu né? nativo é o consumidor dos bens afro-religiosos. Isso. Você observou, além dos nativos, aqueles que iam ali por essa motivação, né, um outro tipo de consumidor daqueles produtos? E como é que você identificou a diferença entre o nativo e o não nativo ali circulando naquele ambiente de comércio de bens afro-religiosos? Sim, a principal diferença entre o que chamamos de consumidor adepto e o consumidor usual, ou seja, ela está baseada em duas coisas, dois elementos que eu marco no meu trabalho, que é lógica religiosa e não religiosa. Então, do ponto de vista das religiões de matriz africana, no caso do consumidor adepto, pelo fato do seu consumo já ser direcionado, ou seja, ele chega com uma lista de compras. Então, é bem interessante que, da perspectiva do consumidor, né, vai no supermercado, aí tem uma lista de compra e tal. Essa lista, ela é extremamente restrita. Então, não se muda um objeto porque não tem ele, ou não se muda um objeto porque o preço está mais caro. Ou seja, a lista ela é uma lista que é feita diretamente pelo membro religioso, né, do caso, o pai de santo, ou a pessoa que vai realizar lá o trabalho espiritual, da forma como ela é feita, da forma como ela é listada, deve ser adquirida. Então, eu passei, como eu costumo falar, eu colei nessa pessoa, ou seja, aproximei, acompanhei, algumas eu tive retorno, consegui conversar, consegui observar o momento e tudo. Tive a oportunidade de acompanhar em algumas compras uma mãe de santo, né, que eu denomino meu trabalho de manhana, né, guardada aí a questão do anonimato, por isso que eu chamo só de manhana. E a Manhana me ensinou um pouco do que é essa lista. Essa lista ela é inviolável, ou seja, não tem tudo, não se substitui. Ou seja, se procura, passa de loja em loja até fechar a lista. E a partir daí retorna, seja ao terreiro, seja a quem vai realizar esse trabalho. A casa, né? Ou a casa, né? Com esse material, ou seja, com os objetos. Eu preferi chamar de objetos, porque, na realidade, a própria perspectiva mesmo que eu trabalho, que é o que nós conhecemos como antropologia dos objetos, ou seja, esses objetos, como eles são apropriados
inclusive tem uma parte do meu trabalho que eu falo disso, como são apropriados e escolhidos, ou seja, a gente já vai direto no que você perguntou. O como ele é apropriado e escolhido define se ele é religioso ou se ele não é adepto, se ele é adepto ou se ele não é adepto, ou seja, se ele foi ali porque passou na porta, achou bonito, olha que bacana essa pedrinha, que bacana esse santinho e tudo, ou essa correntinha, vou levar. Diferente de um outro que já chega, olha, Para um trabalho religioso. Isso. Ou então, por exemplo, ele é devoto, né? Ou seja, de algum santo que é também, que tem a relação sincrética entre Umbanda e o catolicismo, e ele vai escolher, falar, olha, eu quero São Jerônimo, eu quero, enfim, São Jorge, ou seja, e percebendo no próprio postura, né, como pega, como observa, esses elementos da religiosidade agindo, né, no próprio momento da pesquisa, do consumo. Do consumo. A importância desses objetos para o culto, você chegou a conversar com essa manhana? Isso. Né? Na verdade... Ou até com os outros consumidores adeptos? Claro. Qual que é o lugar desse? Porque você disse, a lista ela é inviolável. Sim, então, o objeto, aquele produto, ele tem um valor bastante especial. Na realidade, existe aí até não é bem totalmente violável, existe aí um certo debate onde, se você for alterar alguma coisa dessa lei, você tem que fazer a comunicação direta, né, com o orixá, com aquele, ou seja, olha, eu posso, e aí, e tal, e aí você... Mas isso é uma coisa assim muito, digamos, particular, né? Isso é algo que eu não percebi em momento algum, eu não acompanhei, porque o meu trabalho não foi de investigar o culto, Sim. a utilização no terreiro, a utilização na tenda, mas na verdade esse movimento, daí a ideia de trânsito, né? E nesse caso aí, o que eu observei ao longo dessa relação, né? Eu observei que, na realidade, os objetos, eles estão à base do próprio processo de ritualização, ou seja, de reificação do sentido religioso. E aí uma pergunta que eu faço imaginou uma missa, ou uma promessa, ou um pedido sem uma vela? Ou seja, a gente fosse pensar o que seria das religiões sem os seus objetos, que ao mesmo tempo que reafirmam a sua religião, ao mesmo tempo a corporifica, dando ao seu ato religioso, à sua religião, um status físico mesmo. Olha, se você for pensar no catolicismo sem, por exemplo, uma cruz, é quase impensável, né? Assim, sem catolicismo sem uma cruz é uma coisa assim, digamos, não tem como nem se pensar, né? Ou então no momento que você vai oferecer aí a oferenda, né? Vem a oferenda, enfim, oferecer uma vela, né, para o santo, é um agradecimento, ou então um pedido, ou seja, é o movimento do corpo, é o movimento do objeto, tudo isso acaba entrando na perspectiva do objeto não sendo mais objeto, simplesmente parafina e um pavio lá, mas simplesmente um objeto... Passa a ter um outro significado, uma conotação, sim, uma conotação de imagem religiosa, né, ou seja, sim. E aí isso que eu investiguei, isso que eu passei a observar. E assim, muitas vezes a gente tentando até ser um pouco invisível, né, para pessoas não notarem a gente, mas acaba entrando em outra relação, né? Observar é uma coisa, ser observado, né, também acaba entrando na própria pesquisa, né? Várias situações da pesquisa onde eu observava, eu percebi que não dava sendo tão agradável observar, ainda mais perguntar. Então, procurei estabelecer uma sutileza muito grande, né? Obviamente, a grande parte das vezes, procurando primeiramente o contato e a aproximação e a própria autorização, o consentimento da pessoa em conversar com ela, e ela também querer conversar comigo, as imagens, ou seja, todo o processo da etnografia, ele é bem minucioso no sentido de contato das pessoas, ou seja, você está lidando com pessoas, então você não simplesmente anota e de repente vai lá e faz uma matéria de jornal, ou de repente vai lá e publica em um blog, alguma coisa assim. Então, na verdade, essa questão da importância dos objetos, né, sejam eles, no momento, não religiosos,
e no momento da ação, do movimento, ou seja, a própria postura de pegar no objeto, você não abraça o objeto, você pega ou na cabeça ou no fundo, já demonstra uma relação que de Isso tudo corpo, é diferente no sim, no claro, adepto. em algumas, até alguns vendedores, né, ou seja, alguns vendedores mesmo, né, ou seja, alguns comerciantes que eu acompanhei, eu observava essa relação com o objeto, né? O fato de pegar assim significa até uma relação assim, como se estivesse pegando esse copo. Mas o fato de pegar por baixo, enrolar, ou seja, evitar o máximo de E ali contato. não havia nenhuma ação ritual, né? Já havia Não, uma não. reverência. Justamente, o próprio olhar, né? Muitas vezes eu me deparei com algumas situações de crianças, até mesmo adultos, parar em frente à loja e ficar assim, observando, como se o próprio objeto atraísse. Ou até mesmo se, naquela lógica, quem está usando? Quem está consumindo? O objeto ou a pessoa? Ou a pessoa está consumindo o objeto? Então, assim, e aí entra numa outra perspectiva do meu trabalho, que é a chamada teoria da ação. Ou seja, que já é pós-Malinowski, ou seja, já é uma antropologia, chamada antropologia dos objetos, onde existe, inclusive, até uma certa, digamos, ramificação dessa antropologia dos objetos, que é a antropologia da devoção. Ou seja, já é se estudando, as pessoas estudando, qual que é o papel do devoto em relação aos objetos? Sim. Como os objetos se organizam, né? Que tipo de objeto é usado, ou que tipo de cor, tamanho, formato, Entendo. tudo isso a partir desse olhar do objeto mágico, religioso, ou simplesmente do objeto, ou seja, Sim. de um pedaço de gesso, de uma conta. Sem o sentido religioso. Justamente. Ô, Márcio, infelizmente a gente precisa concluir a nossa conversa. Eu quero agradecer a sua participação Claro. no Religário, parabenizá-lo pela pesquisa, não é? E desejar sucesso na continuidade dos seus estudos. Muito obrigado pela sua vinda aqui no Religário. Ok. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.